1 Pedro 4,12. A gente vai ler até o verso 19, que é o final do capítulo. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino ou como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós confiamos no Senhor, ó Deus, de que cada situação que passamos em nossas vidas, ela está debaixo da Tua vontade, ó Deus. Ela é parte do decreto do Senhor, como um plano do Senhor para nos fazer nos aproximar de Ti e sermos amoldados à semelhança de Jesus Cristo. Nós Te pedimos a fé necessária, Senhor. Te pedimos que nessa manhã aguce os nossos olhos e direcione o nosso coração para amar as coisas do Senhor, para desejar seguir o caminho de Cristo, ó Pai, por mais doloroso que seja, que a gente encontre a alegria que nos está proposta durante e no final dessa jornada. Dá-nos, ó Deus, a consciência da importância da ressurreição e lembra-nos, ó Deus, que sem a morte não é possível ressuscitarmos. Portanto, dá-nos essa fé, dá-nos essa esperança nessa manhã. Ajuda-me, Senhor, como quem traz a Tua palavra, como instrumento do Senhor, e ajuda meus irmãos também, Senhor, a receber essa palavra, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, pessoal, esse texto aqui pra gente é um texto bem pesado, né? Assim, orando lá em casa, pensando sobre o tema, eu falei, poxa vida, Tiago, que tema pesado, que tema complicado da gente tratar, porque ninguém quer falar sobre sofrimento, ninguém quer falar sobre a dor que você está sentindo, a gente quer, né, jogar para lá o inferno fora daqui, né? Já dizia o outro lá, né? E a gente quer só alegria, só conforto, só paz, alegria, agora é só vitória, né, meu irmão? Uma vez que a gente creu no Evangelho, a gente acha que vai ser uma vida mansa, uma vida suave, uma vida sem qualquer provação ou qualquer desafio. Mas não é a realidade do que a palavra de Deus nos mostra, né? Esse texto confronta nossas expectativas do mundo contemporâneo e nossos desejos de felicidade sem dor, de mertiolate que não arde, para que a gente ache que a vida é só isso. E olhando para esse tema e para a história da igreja, para a história do próprio Cristo e para a história da igreja perseguida nos dias de hoje também, honestamente eu não me sinto competente ou capaz de falar desse assunto, como talvez algum irmão que hoje vive em uma situação da igreja perseguida, né? No qual essa pessoa tem privação de alimento, de água, de educação, em que a pessoa pode ser sequestrada, agredida e até morta, de fato, pelo Evangelho. A gente aqui no Brasil ainda não chegou nessa situação. E por isso, então, ao invés de simplesmente desligar isso aqui e ir embora, eu vou fazer como Pedro fez, porque Pedro ele tinha respaldo para falar de si se ele quisesse. Pedro fez parte da igreja perseguida no primeiro século. Pedro caminhou com Jesus, mas quando ele foi falar sobre o sofrimento, ele não quis falar de si mesmo. Ele não quis falar de seu exemplo nem de sua história, mas ele preferiu falar da história de Jesus. E assim como ele comparou a história de Jesus com a sua vida, ele recomendou aos irmãos que também olhassem para a história de Jesus e então olhassem para si novamente. E assim, então, a gente pode fazer então dessa mensagem uma mensagem atual. Independente da situação que você viva, do conforto que você tenha de expressar sua religiosidade
na esfera pública, no nosso país hoje, que a gente possa se identificar com Cristo também e ser ali encorajado por Ele a seguir o seu caminho. Amém? Bom, pessoal, a Bíblia de Estudo Almeida, ela coloca 7 motivos para os cristãos encarar o sofrimento, suportar o sofrimento, mas não somente isso, mas também se alegrar no sofrimento. Então, quando a gente passear por esses versos que a gente leu, né, do 12 ao 19, a gente vai pontuando esses pontos, esses momentos, né, relevantes para a gente sobre a alegria que a gente deve ter ao sofrer como um cristão, tá bom? Então, de cara, eu já vou revisar aí com vocês o verso 12. Olha aí, pessoal. A minha versão aqui no computador é diferente, vou ler dessa daqui. Não está em grego não, gente, está na revista atualizada mesmo. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinando a colocá-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. A partir desse verso, a gente já tira o primeiro princípio, que é o seguinte: a provação que nós recebemos, o sofrimento, é uma provação. Para quê? Para testar a realidade, a veracidade da nossa fé. Você quer saber se você crê de fato em Deus ou não, se a sua fé é verdadeira ou se você só aderiu a algum movimento que você achou legal, você veio a uma igreja onde você achou confortável e os irmãos sorriem para você, então é bom estar ali? A sua fé vai ser provada por Deus através de uma situação difícil, na qual você vai decidir se de fato você está com Cristo ou se de fato você não está com Cristo. É uma provação para testar a realidade da nossa fé. E podemos esperar que Deus haja nessa situação para fortalecê-la, para fortalecer a nossa fé. De cara aí no verso, né, Pedro já fala para a gente sobre um fogo de tribulação, uma situação difícil, uma situação incômoda, né, que vem no nosso meio, e a gente não deve olhar para isso como algo estranho. É pesado falar isso, meus irmãos, mas o sofrimento na vida do cristão não é exceção. É a regra, é o normal. O comum é você ser privado das coisas que você gostaria. É você ser privado de alegrias que o mundo oferece, e às vezes você vê algum não cristão desfrutando daquilo e fala, poxa, né, para mim está tão difícil. Sim, sim, senhor. Sim, meu irmão. É porque esse é o caminho da vida do cristão. O sofrimento é norma para o cristão. Lógico que ele vai vir de maneiras diferentes, e o próprio Deus vai administrar isso à medida que cada um de nós possa suportar. Por isso, a bondade de Deus até mesmo nessa situação difícil. Eu me lembrei nesse trecho de uma música do Estênio Márcios, chama Minha Graça Te Basta. Alguém conhece essa música? Então recomendo aí depois vocês darem uma procurada, tá? Tem um trecho dela que ele fala o seguinte, olha: é próprio da vida o ter que lutar a cada momento do dia. O dia inteiro, a cada momento. São lutas amargas que fazem sofrer, batalhas sem trégua ou descanso. E às vezes parece que eu estou só e vencido. Essa é a nossa realidade, né? Muitas vezes você está lutando, dá uma respirada. Espera aí, toca o gongo aí, né? Para eu dar uma respirada, dá um intervalo. Próximo round ainda não. Aí Deus às vezes dá para você uma respirada, mas você levanta de novo e lá vem, né? Lá vem a luta de novo. Batalha sem trégua ou descanso. Mas aí ele vai para a ponte, para o refrão, né? E diz o seguinte: mas ao olhar para essa situação, eu vejo o meu Senhor olhando para mim e me dizendo assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É importante a gente ter isso em mente, e a gente lembrar disso durante o texto inteiro, tá, pessoal? Pedro fala também para a gente que esse fogo de tribulação, ele é destinado a colocar-nos em prova, a provar-nos. Ou seja, o sofrimento serve para provar. E a prova serve para quê? Cadê meus alunos queridos aí do IBTM, né? Para que serve uma prova? Você pensa numa prova de escola, pensa numa situação difícil, pensa numa competição olímpica, né? São testes, são desafios colocados diante da gente para avaliar uma aptidão para alguma coisa, né? Se você foi testado, foi provado
e então superou aquilo, né? Você foi avaliado e recebeu o ok, falou muito bem. Deus envia para a gente o sofrimento como uma prova, como um teste para ver se a gente está ok, se a realidade da nossa fé de fato é genuína ou não. E às vezes, meu irmão, pode ser que a gente seja reprovado, que a gente não pegue média, né? Que a gente fique de recuperação. E o que acontece quando você fica de recuperação, meu irmão? O que você tem que fazer? Estudar mais, né? Estudar mais, se capacitar mais, procurar mais o que você pode fazer para aguentar aquilo. E o próprio Deus vai administrando isso nas nossas vidas também, né? Porque ninguém no âmbito da fé, ou no âmbito até das situações do mundo, né? Pode ser aprovado se estiver despreparado. Isso é fato. Portanto, Deus está preparando a nossa fé para encarar a realidade que Ele tem para a gente. Pensa comigo nas competições olímpicas, como eu listei aqui agora há pouco, né? Pensa aí um salto sobre algum objeto, né? Um salto com vara, talvez. É absurdo, gente, a altura daquele obstáculo em que eles colocam a vara lá e o cara vem, se apoia, joga o corpo e passa por cima. Vai tentar um dia, né? Vai lá. Bonitão assim, sem preparo nenhum. Fala, isso aí é de boa, né? Isso aí eu mato tranquilo. De jeito nenhum, gente. Será que você conseguiria? Será que uma criança conseguiria fazer qualquer desempenho atlético desses atletas olímpicos, né? Não. Quando a gente olha para esses caras, você fala, uau, o que eles fazem é sobre-humano. Parece que passou da esfera da normalidade, né? É extraordinário. Passou da esfera do comum. O que esses caras estão fazendo? E assim também é o cristão. Assim também sou eu e você. O que esses caras estão suportando? O que esses caras estão vivendo e como eles não perdem a esperança? Como eles não perdem a alegria de viver? O que transformou o interior dessas pessoas para eles se alegrarem diante da dor e diante do sofrimento? Tem algo que os fez ser aprovados que o mundo não entende. Olha que interessante, pessoal, o papel da aprovação na nossa vida e tudo isso que a gente está falando, como o Calvino, ao comentar esse trecho, ele fala dessa passagem. Com isso, Pedro notifica que os cristãos devem, mediante longa meditação, se preparar previamente para suportar a cruz. Como um atleta que se prepara para a competição, como um estudante que se prepara para fazer uma prova, ele está falando que o cristão também deve meditar continuamente na palavra de Deus para se preparar para suportar a cruz de Jesus. Pois quem quer que resolva lutar sobre a bandeira de Cristo, não ficará desalentado quando surgir a perseguição. Mas como quem está acostumado a ela, a suportará pacientemente. Portanto, para que tenhamos um estado mental bem preparado para quando as ondas de perseguições nos arrebatarem, devemos estar habituados a tais eventos. Como que eu vou me habituar a tais eventos? Mediante a contínua meditação sobre a cruz. Sim, meu irmão, a pregação do Evangelho, a leitura da Bíblia, ela é uma ferramenta que Deus usa para te preparar para situações difíceis às quais Deus vai te colocar. Deus vai te fazer passar. E se a gente, então, como a criança que não consegue dar conta do que o atleta olímpico faz, se a gente também não estiver exposto aos meios de graça, né, à palavra de Deus, à comunhão, a uma vida de oração, você vai sucumbir diante da tribulação. Você não se fortaleceu, você não se alimentou, você não olhou, não almejou a cruz de Cristo, tanto quanto você almejou outras coisas. Por isso, meus irmãos, o nosso caráter e fé estão sendo exercitados quando Deus coloca para a gente obstáculos difíceis de serem superados, para que a gente se torne mais parecido com Jesus por meio do seu sofrimento. Amém? Verso 13, vamos seguindo aí no texto. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Vou retomar um pouquinho do verso 12 para a gente pegar a ideia, tá? E esse é o segundo ponto, que
que a gente vai tratar hoje sobre o porquê suportar e se alegrar no sofrimento. Segundo, então, não é nada estranho passar por essa situação. Antes, é uma oportunidade de compartilhar da experiência de Cristo. A gente pegou o final do 12 e pegamos aqui a ideia principal do verso 13. Então, vocês estão caminhando comigo até agora? Temos 2 motivos, então, para suportar o sofrimento até agora. Primeiro, Deus está testando a realidade da nossa fé. E segundo, Deus está nos fazendo nos tornar participantes da experiência e da realidade de Cristo. Tá bom? Agora, o mais estranho é a gente olhar para esse verso 13 e perceber que tem uma palavrinha aí que se repete 2 vezes. Primeiro, ele está falando como imperativo e depois ele está falando como uma constatação. É a palavra do verbo alegrar-se. Por isso não é só suportar, como eu disse mais cedo, né? Ele diz aqui no começo, né? Alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Alegria. Segundo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando, e não é uma alegria superior, né? O que esse texto está mostrando para a gente, pessoal? Que seguir a Jesus e andar nos seus passos é uma caminhada de alegria. É uma dupla alegria. Uma alegria que, em primeiro estágio, a gente desfruta ela hoje, no tempo presente, olhando para o futuro. É uma alegria que você tem ela aqui como uma amostra grátis da alegria eterna que será do futuro. Hoje a gente pode, então, suportar a dor, suportar uma situação difícil, na esperança, olhando para Jesus e falando, Senhor, eu sei que isso que eu estou passando aqui agora, esse momento, é temporário. Porque existe algo a mais do que isso. Por isso eu posso me alegrar, eu posso considerar isso como algo passageiro e transitório, como a minha própria vida é passageira e transitória. Paulo diz em Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança. É bem isso, tá vendo? Eu me alegro, eu me regozijo, eu celebro, mas não é porque eu amo sofrer, porque é bom, eu sou um masoquista. Não, é porque eu tenho esperança de que tudo que eu passo agora é transitório. E eu hei de experimentar uma alegria vindoura, que é essa segunda alegria, que a gente vê aqui no verso que está no final. Se a gente aprende a ser treinado, exercitado, a se alegrar em situações difíceis hoje, porque você está passando pelo mesmo caminho que Jesus passou, amanhã, no dia que há de surgir, no dia que será para sempre, você alcançará uma plena exultação. Porque nós estamos sempre... Devemos ter nossa mente na transição da cruz, da morte de Jesus, para a sua ressurreição e sua glorificação. É o caminho de todo cristão, meu irmão. Isso é interessante, porque quando Pedro usa aqui o termo ser coparticipante do sofrimento de Cristo, ele retoma um tema caríssimo ao Novo Testamento, que é muito forte em Paulo também, que é o estar em Cristo. O que isso quer dizer para a gente, pessoal? Isso tem várias implicações, mas eu queria usar para vocês a figura do corpo que Paulo usa. Estar em Cristo é estar conectado com Ele através de medulas, células, tudo. Cada organela do corpo conectada para que você faça parte de quem Ele é. Paulo diz lá em Efésios 2 que estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo. Como assim? Quer dizer que já tem um monte de tronozinho lá, e vem uma fila enorme, gigante, dando a volta ao mundo? Talvez. Mas, na verdade, Paulo está usando uma figura como se a gente fosse parte do próprio corpo físico de Jesus. E quando ele se assenta à destra de Deus, nós também nos assentamos à destra de Deus. Por quê? Fomos comprados por um preço. Nos tornamos parte da vida e da história de Jesus. Portanto, tudo o que Jesus viveu e passou é normal que o cristão viva e passe também. Por isso eu queria ler 2 textos com você, pessoal, maiores. Esses textos são grandes. Um deles é um que a gente canta aqui sempre, né? Isaías 53, só que você vai abrir uns versinhos antes, você vai ler desde o 52:13. E o outro texto é o texto de Hebreus, que a gente vai ler logo na sequência. Se estar em Cristo é compartilhar dos seus sofrimentos, né? É identificar-se com Ele, nós também nos identificamos com as motivações de Jesus. O que fez Jesus suportar a cruz?
O que fez Jesus aceitar a missão que Deus deu para ele de ser um homem de dores, provado, experimentado nos trabalhos? Será que Jesus era uma pessoa que amava sofrer simplesmente porque, não tem nada para fazer da vida, eu quero sentir dor, né? Claro que não. Existia uma missão, existia um propósito em tudo aquilo que Jesus fez, né? Por isso eu queria que você lesse esse texto comigo, né? Eu vou abrir aqui. E acompanhasse e tentasse ficar atento nas promessas de Deus presentes para o Filho de Deus ao suportar tudo isso que ele passou aqui. É um texto grande, mas eu peço que os irmãos acompanhem comigo. A maioria deles vocês já conhecem de cor, porque a gente canta isso direto aqui na missão. 52:13. A gente vai ler até o fim do 53. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado, e será muito sublime. Já tem uma promessa aí de Deus para o servo. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, ele causará admiração às nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, um susto, um espanto muito grande, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, como ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Presta atenção agora, daí em diante. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Percebem, pessoal, o mesmo caminho que Pedro está propondo, está apresentando para a gente aqui na sua carta, é o caminho de Jesus, é o caminho de aceitar o sofrimento que Deus impôs, determinou que ele seguisse, com um propósito lá na frente, com o propósito da alegria em vista. Cristo aceitou sofrer e suportou a tristeza, o desprezo, a rejeição, por causa de algo que estava prometido para o Pai, pelo Pai para ele. E a gente viu aqui que ele olhou para o trabalho que ele fez e ficou satisfeito. Ele teve prazer, ele teve alegria de falar, não,
tudo isso valeu a pena, porque foi trocado por uma exultação, por uma glória muito maior do que essa que o sofrimento transitório trouxe. O outro texto, pessoal, ele vai resumir isso para a gente também, mas olha que interessante como os autores do Novo Testamento utilizam a teologia do Antigo Testamento para dar significado ao que é a vida da igreja. Quando eles olham para Jesus e olham para essa profecia, eles entendem o que eles têm que fazer agora. Como assim? Olha aí, Hebreus 12. É um trecho um pouquinho grande também, mas a gente vai ler do 1 até o 11. Como o autor de Hebreus utiliza o argumento da disciplina eclesiástica, da disciplina na vida do cristão, do castigo, do sofrimento, das privações que Deus envia para mim e para a sua vida, como algo virtuoso, como algo do cuidado de Deus, do cuidado do Pai. Porque se a gente não fosse filho, Deus não estava preocupado com a gente não, estava deixando você viver sua vida feliz. Mas porque Deus se preocupa com você e te ama, Deus não deixa você se autorrealizar em si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo e achando que ele é o universo, né? É a coisa mais linda que existe. Hebreus 12. Eu vou pedir licença para os irmãos, eu vou ler na revista atualizada só para ganhar tempo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, de que ele está falando? Dos heróis da fé, do rol de heróis da fé que ele falou no Hebreus 11. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia tenazmente, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A linguagem do atletismo aí, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olha esse verso. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ao qual ele foi exposto. A gente vê Jesus nas imagens, nas representações cinematográficas e artísticas, né? Ferido, humilhado e tudo mais, mas com as partes íntimas cobertas, né? Isso não era o costume, gente. Os romanos envergonhavam a pessoa totalmente. Jesus foi exposto nu na cruz, com suas vergonhas expostas. Isso que o autor está falando, ele nem ligou pelo fato de ter suas vergonhas expostas, porque ele está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não vos fadigueis, desmaiando a vossa alma, falando, ai, que difícil, ó, como o sofrimento está pesado para mim, né? Não, olha para Jesus, imagina o que ele passou. Ora, na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado. É o mesmo assunto de Pedro, tá vendo? Olha para isso como se fosse algo excepcional, extraordinário. Coitadinho de mim. Nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que vocês perseveram. Deus trata vocês como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que já nos corrigiam e a gente respeitava eles. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento em que está sendo aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Produz fruto de justiça. Gente, se Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, e não merecia nada disso, passou por tudo isso, foi provado, humilhado, desprezado, rejeitado, torturado, zombado e morto. Em troca de quê? Da alegria, do prazer e da satisfação de estar fazendo a vontade do Pai. Quando os discípulos chegam diante dele, ali em João 4, né, Jesus fala que a fome dele não é por pão, nem por vinho, a sede dele, mas a fome de Jesus era fazer a vontade do Pai que estava no céu.
E se nós estamos em Cristo, essa também deve ser o nosso apetite, nossa fome, nossa sede. Querer fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Portanto, se você está sofrendo por causa de Cristo, em qualquer situação que seja, não busque vingança ou justiça própria, mas antes, abra mão da sua própria vida e a coloque nas mãos do Senhor. Verso 14, pessoal, vamos continuar a nossa exposição aqui no texto de Pedro. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo. Gente, Pedro já falou, vocês já estudaram aqui nas outras partes da carta, né? Que Pedro falou sobre sofrimento em outros momentos também, né? Não é a primeira vez que Pedro está falando sobre isso. Entretanto, em alguns momentos, Pedro fala de sofrimentos da situação normal, da vida, né? Pedro fala, ó, se submeta à autoridade, assim, né? Ela foi usada por Deus para proteger vocês e tudo mais, para louvar aqueles que fazem o bem, para reprovar aqueles que fazem o mal. Mas se por acaso você está sofrendo por fazer o bem, né? Por ser uma pessoa correta, por ser uma pessoa que se preocupa em fazer as coisas certinhas, preocupa não, né? Se alegra em Deus, né? Mas agora, Pedro dá um nível a mais no sofrimento. Pedro está dizendo agora da perseguição realmente da igreja. Pedro está falando do sofrimento que eu e você sofremos nessa vida por sermos cristãos, por não abrirmos mão da nossa fé e de princípios que nos são caros e importantes. Então é um nível a mais agora que Pedro está considerando. É uma outra fatia do bolo, digamos assim, é uma parte do miolo, uma parte mais interna, é o recheio, que é o sofrimento por causa do Evangelho, por causa do posicionamento que nós temos na vida de seguir a Jesus. É interessante que essa mensagem de Pedro, que ele diz, não se assustem, né? Mas quando você for injuriado, você é bem-aventurado, porque o Espírito Santo de Deus está sobre você. De onde Pedro está tirando essa expressão? Quando vocês forem difamados, né? Se alegrem, porque vocês são bem-aventurados. Das próprias palavras de Jesus, nas bem-aventuranças. Pedro reteve aquilo no coração. Você fala, esses discípulos não estavam ouvindo nada que Jesus estava falando, né? Estava preocupado com a hora do lanche, né? Mas não, olha aí, ele guardou isso no seu coração. Cristo escreveu essas palavras em seus corações, de maneira que ele lembrou disso e aconselhou a igreja a repetir isso que Jesus ensinou, né? A bem-aventurança está lá em Mateus 5:11 a 12, por exemplo, que diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Olha o segundo tipo de alegria, da exultação, né? Aguenta, meu irmão. Aguenta, porque existe uma glória muito superior, um peso de glória, como diz Lewis, reservado para nós, que as alegrias desse mundo são só amostras, e o sofrimento é algo passageiro, mediante do galardão, da recompensa, do prêmio que nos está proposto. É interessante que a história da igreja perseguida, ela começa no livro de Atos. E Pedro está lá. Pedro é o personagem. Ele não quis usar seu exemplo, mas eu pedi licença e vou usar o exemplo dele. Em Atos capítulo 4, é o início da perseguição da igreja. É o início da história da igreja perseguida, que está sendo perseguida até os dias de hoje, e há de ser até que o Senhor volte. E o que está acontecendo ali nesse trecho, né? Vocês vão de lembrar, é quando Pedro e João estão subindo a escadaria do templo e encontram ali um pedinte, né? Um aleijado, que roga a eles que lhe deem um dinheiro, um recurso, e eles dizem, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda, né? E esse homem se levanta, já estava há 40 anos naquela situação, e se alegra e se regozija e começa a glorificar a Deus. As pessoas que veem aquilo também começam a glorificar a Deus, a celebrar e se alegrar, e Deus derramando ali o Espírito Santo dele, né? A presença dele ali, fazendo através das obras que os discípulos agora continuam, as obras de Jesus. E aí o que acontece com os discípulos, com Pedro e João, né? São chamados pelo Sinédrio, pelo conselho ali dos judeus da época, e são presos, são jogados na cadeia. E aí falam com eles, o que vocês estão fazendo, cara? Para com isso, para com essa palhaçada de ficar aí falando Jesus para cá, Jesus para lá. Não estavam nem ligando da alegria, da bênção, da pessoa que viveu uma vida dura e sofrida e agora foi agraciada pelo Senhor. Não, só religião. O que vocês estão arrumando e tal? Para com isso, eu te proíbo de falar o nome desse Jesus. Para com isso.
Então é a primeira vez que os discípulos são realmente castigados por estarem falando o nome de Jesus. E aí dali Pedro diz, não, mas não tem outro nome pelo qual a gente possa ser salvo, não é só um nome no céu e na terra, é o nome de Jesus Cristo, né? E eu não posso parar de falar desse nome, porque muito mais vale eu agradar a Deus do que eu agradar a homens, né? E aí a pressão popular surge, o povo falando, solta esses homens, a gente precisa deles, a gente quer ouvir essa palavra, a gente quer ouvir esse evangelho, a gente quer experimentar esses milagres. E aí o Sinédrio não aguenta segurar e solta Pedro e João, né? E aí eles chegam para a igreja, para os irmãos que estavam em oração por eles, né? E o que acontece? É isso que eu quero ler com vocês. Atos 4, 24. É o último texto grande que a gente vai ler. Apesar de não estar acabando. Atos 4, 24. Olha a oração da igreja perseguida. Olha a oração dos sofredores, daqueles que entendem que são parte do corpo de Cristo e, portanto, vão viver em suas vidas a mesma história que Jesus também viveu. Vou ler do 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos tinham falado com eles. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, ó, tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Para quê? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Matar Jesus. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos seus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. É a consequência ilógica, para não dizer lógica, porque não faz sentido para a mente. Não faz sentido para a nossa mente humana, para o nosso raciocínio temporal, dizer, olha, a gente foi perseguido, sofreu, foi torturado, apanhou, e eu estou me alegrando, eu estou exultando porque Deus está fazendo a vontade dEle. E Deus, o que Ele fez no finalzinho da história? Derramou o Espírito Santo. É o que Pedro está dizendo aqui também no verso 14, né? Porque quando a gente é injuriado por causa de Jesus, a gente vai se tornar participante do Espírito Santo. Deus vai mandar o Espírito da glória para o seu povo para torná-los parecidos com Jesus. Deus vai mandar essas situações contraditórias e ilógicas para a carne, para que o Espírito Santo de Deus nos dê uma sólida percepção na mente do que é o reino de Deus, do que é aquilo que o Senhor está fazendo, amém? Eu acho que eu me perdi nos números aqui, né? O quarto número, então o quarto ponto, que eu esqueci de ler, é uma oportunidade de bênção, suportar o sofrimento e se alegrar nele, porque é mais uma experiência com o Espírito Santo. Talvez a gente busque experiências com o Espírito Santo um pouco adversas, né? Talvez você espere ver um anjo, talvez você espere rodar no chão, ou sapatear de maneira especial, mas o jeito que Pedro nos diz que a gente vai provar o Espírito Santo é bem diferente, vocês percebem? É através da provação. É através da situação difícil que vai te colocar de joelhos. E vai falar, não dá, eu não consigo, Deus. Olha as acusações que estão fazendo contra mim, olha a perseguição que está sendo feita contra mim, e nesse momento Deus vai encher a sua vida do Espírito Santo dele, né? Para a glória de Deus. Verso 14, ainda no finalzinho, né? Então o Espírito Santo, ele está associado aí à glória, né? Vocês perceberam aí? O Espírito da glória, que é o Espírito de Deus que repousa sobre vocês. E aí vem nosso quinto ponto, né? Que é uma oportunidade de glorificar a Deus. Tem um tempinho ainda, eu queria compartilhar com vocês um testemunho pessoal dessa parte de compartilhar dos sofrimentos de Cristo, ainda que sejam muito ínfimos e muito reduzidos, por isso eu não me acho nem digno de estar falando sobre isso.
Mas nas nossas situações diárias, corriqueiras e simples e comuns, independente do trabalho que você tem a oportunidade de testemunhar a Cristo, né? De querer escolher ser como Jesus ali e, por graça de Deus, você conseguir testemunhar dele. Eu trabalho atualmente em projetos sociais, já vai fazer 10 anos, né? Dando aula para crianças e adolescentes em situação vulnerável, de 7 a 14 anos. E a gente vai, às vezes, na melhor das intenções, né? Assim, levando educação, levando oportunidade de transformação, né? Para aquelas crianças. Você prepara a sua aula, você vai todo animado, todo feliz, você imprime a lição, você planeja uma aula, você chega lá e apresenta aquilo que você trouxe, né? Só que nem sempre, ou a maioria das vezes, as coisas não acontecem tão bonitinho quanto você esperava, né? A resposta que as pessoas têm ao bem que você está tentando fazer para elas, muitas vezes é negativa, né? E isso continuamente, recorrentemente, você acaba olhando para a situação e fala, poxa, qual o propósito disso então que eu estou fazendo? Qual o significado de ir lá, tentar fazer, não conseguir fazer, e voltar para casa e no outro dia de novo, e de novo, e de novo? Será que tem alguma coisa acontecendo? Será que essas pessoas realmente podem ser transformadas? Será que elas vão aprender alguma coisa? E olhando simplesmente no tempo presente, a gente não consegue ter essa resposta. E aí eu lembro de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor, pedir socorro do Senhor sobre essa situação. E Deus trouxe à minha mente, né, meditando sobre a cruz, né, a história de Cristo. Né? Existiu alguém no universo com melhores intenções do que Jesus? Né? Jamais, né? Ele pregando, ele ensinando, ele curando as pessoas, ele fazendo tudo e muito mais que aquelas pessoas precisassem. E qual foi a resposta dos homens para ele? Vão matar esse cara. O que esse cara está fazendo? Sai daqui, para de falar. Para. E corriam atrás de Jesus, gente. Jesus tinha que sair, fugir muitas vezes, tinha que se esconder, tinha que ir para a montanha orar. Porque mesmo o pessoal que queria o pão que ele dava, queria a bênção que ele dava, queria matar Jesus. Então, por que eu e você vamos esperar uma história diferente para a nossa vida? Por que eu vou esperar ser bem recebido, abraçado, acolhido pelos meus alunos e falar, isso mesmo, professor, que ensino maravilhoso, né? Muito obrigado, através disso eu sei que agora eu vou conseguir estudar, vou ser uma pessoa melhor. Não. Infelizmente, não. Mas felizmente, eu não passei por isso sozinho, né? Eu passei por isso como Jesus passou. E assim como ele, né? E assim todos nós, assim como ele, devemos ser luz, sal, mesmo sendo perseguidos e talvez rejeitados ou até mortos por causa do Evangelho. Porque se isso aconteceu com Cristo, e é um motivo de grande alegria, então, participarmos do sofrimento dele, se isso acontecer com a gente também, pelo menos a gente tem esperança de que se morrermos com Cristo, com ele também, ressuscitaremos. Essa é a alegria do cristão, essa é a nossa exultação. Portanto, eu falei o quinto ponto, né? É uma oportunidade de glorificar a Deus. Verso 15 agora, pessoal. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se mete na vida dos outros. Isso é importante, Pedro, falar isso. Porque é fácil, né? Eu estar falando desse assunto e você pensar, então qualquer situação difícil e ruim que eu estou passando na minha vida é porque eu amo Jesus. Não necessariamente, meu irmão, né? Talvez você precise se arrepender daquilo que você está fazendo e está sofrendo por causa daquilo, porque é uma coisa errada, é um pecado que você está cometendo. Pedro usa termos aqui bem gerais e assustadores, né? Se você é ladrão e está sofrendo, meu irmão, não é para você se alegrar, não. É para você se entristecer. O chilindró para você é uma punição de Deus por essa coisa errada que você está fazendo. Tem alegria nisso não, se envergonhe disso que você está fazendo. Se você é um assassino, pelo amor de Deus, o sofrimento que está vindo para você não é de Deus, não. Não no sentido de apurar, de melhorar, de fazer uma pessoa que se alegra, né? Mas é no sentido de castigo, no sentido de punição. E aí ele vai e coloca coisas mais corriqueiras, né? Você é um intrometido na vida dos outros, e aí as pessoas te tratam mal, você fala, ó Deus, eu estou sendo perseguido, mexeriqueiro, intrometido, né? Para com isso, vai cuidar da sua própria vida. Você está sofrendo por causa disso, é porque você está fazendo a coisa errada, né? E aí a gente lembra de
pouco tempo atrás, por exemplo, período eleitoral também, quanta gente perdeu laço com a família e com os irmãos da igreja por causa de levantar bandeira de partido. Não, mas é porque eu estou escolhendo a coisa certa que essas pessoas não estão falando comigo. Mentira! Está escolhendo um ídolo que você falou, ele vai me salvar. E bate nos outros ainda por causa dele, né? É pecado, meu irmão. Nem todo sofrimento que vem para a nossa vida é o sofrimento da alegria de estar participando com Cristo, não. Porque esse sofrimento de Jesus, ele vem quando você está fazendo as coisas de Jesus. Quando você está colocando o Evangelho acima de qualquer outra coisa nesse mundo. Seja trabalho, seja ideologia, seja querer dar seu jeitinho brasileiro nas coisas. Isso está nos chamando. Para a gente reconhecer, então, que o cristão ele não tem que ter prazer no sofrimento por si só. Mas ele tem que ter alegria se ele está coparticipando com Cristo ali. Porque até Jesus nos ensina quando a gente ora o Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação. É a mesma palavra aqui para provação que Pedro está usando. A mesma palavrinha. O que Jesus está falando? Ó, clama a Deus para você não entrar numa situação de sofrimento. Olha aí. Você não ter que sofrer para passar pela prova. Clama a Deus todo dia. A gente não ora Pai Nosso todo dia, né? Pede a Deus todo dia. Mas, se você entrar na tentação, na provação, que o Senhor te livre do mal. Peça a Ele o livramento, né? Então é essa é a caminhada do cristão. Não deseje, não ame estar nesse lugar. Mas se você está ali porque Deus te colocou, peça o socorro dEle. Encontre alegria no Senhor. Verso 16. Mas se você sofrer como cristão, como bandido não vale, como assassino não vale, como difamador não vale, como mexeriqueiro não vale. Mas se for como cristão, aí sim, não tenha vergonha disso não. Levanta o peito mesmo e fala, sim, eu sou cristão e não me envergonhe disso. Glorifique a Deus por causa disso. E aí a gente pode pensar que tipo de vergonha o cristão pode passar por ser cristão. E aí eu vou ler um trecho, pessoal, da missão Portas Abertas, que fala da igreja perseguida. É um trecho baseado na pesquisa que é feita anualmente, foi feita em 2022 essa, que fala um pouquinho sobre a perseguição dos cristãos. Que tipo de vergonha o cristão passa por ser cristão? Aí eu abro a citação deles. Quando os cristãos ao redor do mundo têm os seus direitos negados, por escolherem seguir a Jesus, eles se tornam vulneráveis a hostilidades em diferentes esferas da vida, na vida privada, na família, na comunidade, na nação e na igreja. Isso faz com que eles sejam considerados cristãos perseguidos e pertencem ao que chamamos de igreja perseguida. De acordo com os dados da Lista Mundial de Perseguição em 2022, mais de 360 milhões de cristãos ao redor do mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado direto da sua identificação com Cristo. Essa perseguição religiosa ocorre quando alguém se identifica como cristão e não tem mais os seus direitos de liberdade religiosas garantidos. Quando alguém se converte ao cristianismo, isso é proibido. E ele passa a sofrer ameaças vindas do governo, de grupos extremistas, são forçados a deixar suas casas ou empregos por meio da violência, são agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa da sua fé. São presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar Jesus. Não recebem água, educação, são desfavorecidos até mesmo na distribuição de alimentos. Você encontra esses dados no site Portas Abertas, tem também a Missão Barrabás, que atua diretamente com o socorro de cristãos em situações difíceis, porque, por exemplo, acontece um terremoto, como aconteceu no Marrocos, e aí chegam os recursos para serem distribuídos. Quem recebe esses recursos para redistribuir, né? Se é o governo local, muitas vezes eles não passam para os cristãos. Eles distribuem para todo o povo ali, né, da mesma religião, e o cristão é o último, se é que vai receber. Por isso existem fundos de ajuda hoje, como o Fundo Barrabás, por exemplo, que trabalha direto na ajuda de cristãos em lugares difíceis, em lugares da igreja perseguida, né? Verso 17. Chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem
ao Evangelho de Deus. Sexto ponto, então, é um desafio, o sofrimento na vida do cristão é um desafio para se provar a relevância do Evangelho, visto que o juízo começa na casa de Deus. Essa expressão, pessoal, juízo começa pela casa de Deus, é um tema comum no Antigo Testamento, de que Deus vem para purificar o mundo, né, nas visões proféticas, nas visões apocalípticas, mas Deus começa primeiro arrumando a sua casa. É como um senhor mesmo de propriedades na antiguidade, que ele tinha autoridade sobre todos aqueles que lhe pertenciam, que moravam nas suas terras. Porém, se ele fosse dar um processo de purificação, de correção, ele começaria pelos seus filhos, na carne, para só depois, então, passar para os demais, que eram partes ali das suas propriedades, né? Vários textos no Antigo Testamento nos mostram isso, Daniel 12, 1 e 2, Jeremias 25, 29, Ezequiel 9, 1 a 6, Malaquias 3, 1 a 4, mostram essa questão de Deus começando o juízo pela casa dele. Para quê? É uma forma da igreja ser purificada e se manter na fé, ser santificada e fortalecida. É o momento em que Deus faz a limpeza, gente. A gente lê o Evangelho, e eu creio que a melhor interpretação é essa mesmo, de que no final de tudo Deus vai fazer essa limpeza, essa purificação, vai mandar os seus anjos que vão recolher os escolhidos, vão separar o joio do trigo, mas, pelas palavras de Pedro, parece que Deus já está fazendo isso hoje. Parece que Deus começa esse processo durante, né? Não só no final, mas Ele já vai fazendo durante. Deus vai limpando a igreja. E qual é a ferramenta, qual é a foice de Deus? O sofrimento e a provação. Deus vai limpando, quem não é dele ali não vai suportando. E Deus vai arrancando, vai limpando o trigo do joio, vai separando o bode das ovelhas, e os irmãos não vão aguentando. Os irmãos não, né? As pessoas que estavam ali não vão aguentando, é porque eles não eram irmãos, não estavam na fé. Não estou falando de alguém que se enfraqueça, meu irmão, e precise da nossa ajuda e do nosso socorro para que volte a se firmar na fé. Mas estou falando daqueles que realmente são perdidos, não aderiram à fé salvadora e estavam ali na comunidade. Essa mensagem mesmo, pessoal, tão desagradável, né? Às vezes é um recurso de Deus para nos fazer ver se a gente está no Evangelho mesmo ou não, né? Porque eu acho que se eu estivesse aí ouvindo, eu pensaria algumas vezes, falava, deixa eu ir embora, que mensagem ruim. Mas Deus manteve você sentado aí nessa cadeira. Justamente, né? Enquanto outros se comprazem sem temor, os fiéis suspiram e gemem, né? Ai, Senhor, que situação, Senhor, socorre no Senhor. E olha que paradoxo, enquanto Deus consente, Deus concorda e deixa que esteja tudo bem a vida do descrente, mas por que ele não sofre tanto quanto eu, se ele é um ímpio, ele é um pagão? É o que a gente leu aqui, né? Se começa pela casa de Deus, ai daquele que não pertence ao Senhor, quando Deus cobrar dele. Que agora Deus não está cobrando, não. Deus está deixando acumular, como Deus fez com Canaã. Deus prometeu para Abraão, Abraão, eu vou te dar a terra de Canaã para você e para os seus descendentes, mas espera, mas ainda não. Por quê? Porque o pecado dos cananeus ainda não chegou no nível que eu suporto. Então Deus está suportando aí o ímpio. Deus está suportando aquele que não crê no Senhor e deixando que ele viva a vida dele mesmo. Feliz, às vezes, aos olhos do mundo, próspera aos olhos da carne, mas Deus está ali, olhando. E se para a gente está apertado e está difícil, por estar sujeito à disciplina da cruz, ora, eu não quero ver o que há de ser para aqueles que Deus deixou fazer o que eles quisessem da vida. É o que o verso seguinte aí fala também, né? Se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador quando Deus cobrar dele tudo que Deus lhe confiou, toda a graça que Deus lhe deu e como ele respondeu negativamente a isso, negando o Senhor, agindo em injustiça, em pecaminosidade, em mentira, enganando e sendo enganado. Ai, meu irmão, ai. Quando a gente lê aqui que é difícil para o justo ser salvo, a gente não está falando de uma cooperação na salvação, né? De que conforme então eu me sacrifício e me flagelo, como muitas igrejas na era medieval fazia, né? Eu então me torno mais aprovado diante de Deus. Não é isso. É dizer e reconhecer que de fato a vida cristã não é uma vida fácil. É uma vida de privações e de provações. E aí a gente lembra da música, né? A minha graça te basta, né? Próprio da vida eu ter que lutar a cada momento de dia, são lutas sem trégua e sem fim, caminhos difíceis, né? Mas eu olho para o meu Senhor e posso ter esperança nele. Verso 19, nosso último verso,
para a gente concluir. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Perceberam aí, gente? Quem sofre segundo a vontade de Deus. Existe um sofrimento de Deus, que vem do trono de Deus para você, reservado para você, mas não é o inferno não, meu irmão. É aqui hoje, agora, para purificação. É o fogo da provação, não é o fogo do castigo. Segundo a vontade de Deus. O que eu faço, então, diante desse sofrimento? Entrega a sua vida a Deus. Reconheça, meu irmão, que a sua vida não está nas suas mãos. A sua vida não é sua. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, então você não é mais seu. Você é de outra pessoa, você é dele. E se você é dele, confia, meu irmão. Entrega, confia. Deus, me leva para onde o Senhor quiser me levar. Faz da minha vida o que o Senhor quer fazer. Quando você lê Isaías, diz, eis-me aqui, Senhor, né? Eu sei que a gente está esperando as coisas grandes e maravilhosas e as luzes e os holofotes sobre nós. A gente não está dizendo, eis-me aqui, manda o que o Senhor tiver para mim, mesmo que seja sofrimento. Mas que o nosso eis-me aqui seja um eis-me aqui genuíno, né? De receber das mãos do Senhor o que Ele nos dá. Esse termo aqui, entreguem a sua alma ao fiel Criador, é o mesmo termo que Jesus usa na cruz. Pai, em suas mãos, entrego o meu espírito. Toma, Senhor, faz o que o Senhor quiser de mim. Me leva mesmo, me mata se tiver que me matar, mas está nas suas mãos, eu estou feliz. Eu estou confiante que o Senhor vai fazer por mim o que o Senhor prometeu, o que o Senhor há de cumprir. Portanto, qual é a nossa resposta? Eu não vou me tornar mal porque fizeram mal comigo, mas eu vou confiar no Senhor. Eu vou me entregar a Ele. É o que Ele diz, e Ele chama o Senhor de fiel Criador. Ele é o Senhor, alguns colocam aí fiel possuidor, a palavra grega também tem essa possibilidade, ou seja, Ele é o nosso dono. Por isso a gente pode crer que Ele nos guarda, nos defende, né? Todos nós que nos colocamos debaixo da sua proteção e diante do seu poder, sabendo que Deus é amoroso. Portanto, a gente pode confiar no Senhor. E qual vai ser o fruto disso, então? Responder mal por mal, pagar mal por mal? Entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Seja bom, meu irmão. Não entregue, não negocie a sua fé por balelas, por pratos de lentilha, mas insista no caminho do bem, na prática dos frutos. Não é isso que a gente leu lá em Hebreus 12, né? A disciplina do Senhor, no final lá no verso 11, falou, produz frutos de justiça. O que Jesus suportou a cruz por quê? Em troca da alegria, e a gente viu que tudo que Ele fez foi para justificar a muitos. Foi a alegria de poder alcançar para Deus Pai aqueles que o Senhor comprou, redimi-los, pagar com o preço do seu próprio sangue. No Sermão da Montanha, que a gente leu, bem-aventurado vocês que sofrem, né? Jesus continua, faça bem aos seus inimigos, orem pelos que te perseguem, amem os seus inimigos, empresta sem esperar ninguém te pagar mesmo, confia no Senhor, não anda ansioso não, entrega a sua vida nas mãos do fiel Criador, sabendo que Ele vai cuidar de vocês. Se Deus decretou, segundo a sua soberana vontade, meus irmãos, um sofrimento para a sua vida, receba isso pela fé e alegre-se em Deus, sabendo que Ele te ama, que Ele é o seu dono. E eu encerro com o último texto que a gente vai ler, é um verso só, não precisa abrir. Quem já viu a minissérie The Chosen? Né? Os Escolhidos, né? Gente, tem que ver, é muito bom. Veja o episódio 1, tem na Netflix agora, né? Antes só tinha no aplicativo deles, depois vocês veem. No primeiro episódio, você vai tomar um spoiler agora, mas é preciso, um spoiler bíblico. Ele coloca ali pra gente Maria Madalena, né? A prostituta que Jesus salvou, endemoniada, que tinha 7 demônios. E começa a narrativa em torno dela ali, né? E ela angustiada por causa dos seus pecados, por causa da aflição que ela sofria, ela lembra das palavras, isso não está na Bíblia, né, gente? Que o pai dela lia para ela quando ela era criança. E é esse texto, Isaías 43, 1. E em tamanha aflição, desesperada da vida, sem saber o que fazer, Jesus passa por ela na série, gente. E ela fala, o que você pode fazer por mim? Sai daqui e tal. E aí ele fala esse texto, pessoal. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome,
Tu és meu. Essa é a nossa fé, meus irmãos. É isso que a gente tem que lembrar. Deus nos comprou para Ele. Que coisa sublime, que coisa maravilhosa. Isso vale muito mais do que qualquer situação que a gente possa passar, porque qualquer barganha que você queira fazer com Deus, para ter uma vidinha boa e saudável aqui e agora. Amém? Vamos orar para encerrar. A gente vai fazer a ceia agora também, né, pastor Tiago?